Bom dia a todos. Eu fiquei responsável em comentar sobre Romanos 6. Romanos 6, ele tem cerca de 23 versículos, né? E ele é dividido em duas partes, né? Se se considerar que a gente tem uma parte que vai até o versículo 14 e, a gente tem um outro trecho do capítulo que começa a partir do versículo 15, né? Esses dois textos, essas duas partes de Romanos 6, tem algo muito interessante que eu queria destacar, que são perguntas que são feitas e diante dessas perguntas a gente tem a mesma resposta. Eu queria só destacar a resposta que a gente tem a essas perguntas, porque é a mesma resposta, né? O apóstolo Paulo, ele pergunta no versículo 1 e ele pergunta também no versículo 15. As duas respostas, elas são iguais, né? As respostas são de modo nenhum. De modo nenhum. A pergunta inicial é: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta: de modo nenhum, né? A outra pergunta está no 15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? E a mesma resposta é: de modo nenhum, né? Então, assim, mesmo vivendo sobre a graça, que não é que é para nós salvadora, essa graça, ela nos capacita, ela nos fortalece e ela evita, né, que nós voltemos a outra realidade de vida que nós tínhamos antes, né? E o próprio texto vai dizer que o velho Adão, né, que nosso velho homem, né, que considera sendo Adão, não assim a nossa vida anterior, que o pecado foi destruído na cruz, né? Então a ideia aqui de que a graça que nos salva, que é superabundante, né? Escrito lá no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Ela trabalha em nós ainda, ela continua a trabalhar na vida daquele que agora ressurgiu com Cristo, tem uma nova vida com Cristo, né? A parte inicial desse capítulo 6 fala da nossa união com Cristo. E a segunda parte, que começa lá no versículo 15, fala de uma realidade de agora servos de Deus, né? A ideia que ele coloca como sendo escravos de Deus, ou seja, que nós vivenciamos e obedecemos a esse Deus que nos chamou, né? Que nos deu uma nova realidade de vida. Eu queria destacar que uma vez unidos a Cristo, né, o texto vai dizer várias vezes que nós morremos para o pecado, né? Nós nos tornamos insensíveis a ele, né? E aí a gente agora vive unido com Cristo, né? E temos uma nova vida a partir dele, né? Que o pecado foi destruído na cruz, né? E um grande destaque que eu queria deixar desse capítulo 6 é que Paulo ele vai várias vezes dizer para nós
exatamente isso, né? Aquilo que nós somos. O que nós somos a partir desse momento. Ele quer destacar que quem trabalha em nós agora é a nossa mente nos mostrando essa realidade, né? Uma realidade de que agora o pecado não reina em nós, ele não tem domínio sobre nós. Podemos pecar, podemos, por conta da nossa natureza, né? Não somos isentos, mas ele agora não reina, não tem domínio sobre nós, porque a graça que nos salvou é aquela que ainda atua em nós, né? Que ainda trabalha em nós, que nós estamos num processo de santificação. Eu queria deixar para você que é cristão, que tem uma nova realidade de vida, essa verdade que Paulo ele vai destacar na nossa mente, na mente dos cristãos. A realidade de quem nós somos, a identidade que nós temos, né? A graça que nos salvou, porque pela graça sois salvos. Essa graça, ela nos capacita, ela nos encoraja, ela nos fortalece, né? E ela nos livra do domínio do pecado, né? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.